Salmos 95. Vamos ler aqui apenas alguns versículos. Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graça. Vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é o Deus Supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez. Obra de suas mãos, os continentes. Vinde, adoremo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor, que nos criou. Amém, queridos. Irmãos, vejam só os salmos que nós lemos, uma convocação bíblica para que vinde, cantemos ao Senhor. Veja que está no plural. E é sobre isso que eu quero falar nesta manhã. O louvor, a beleza do louvor congregacional. A beleza do louvor congregacional. Ontem foi nos trazido uma mensagem, um estudo sobre o louvor individual, o louvor nacional ou comunitário, congregacional e o louvor universal. E esta manhã eu quero me ater a este ponto, que é o centro do tema deste especial de adoração, a beleza do louvor congregacional. É muito interessante, é muito bonito pensar que existe um povo na terra que todas as semanas se reúnem para louvar, para cantar. Esse povo são os cristãos. Os cristãos em todas as eras, em todos os tempos, eles se reúnem. As crianças não vai ter aula hoje, não? Amém. Os cristãos é um povo distinto, porque todas as semanas, especialmente no Ocidente, aos domingos, né, uma prática cristã, se reúnem para adoração, para louvar a Deus. Isso é algo que nos distingue, meus irmãos. E é importante nós entendermos que o louvor, a adoração, na igreja, ela tem um porquê. Ela tem uma razão. Porque existe algo muito valioso em nós. Existe algo muito precioso no meio do povo de Deus. Nós temos um tesouro, algo muito importante, algo muito especial, que custou muito caro e nos foi concedido gratuitamente. O louvor, ele é uma resposta a esta graça que foi concedida. Irmãos, se nós formos analisar mesmo, e ontem nós estávamos aqui cantando um louvor que fala sobre isso, o fato de estarmos aqui, o fato de estarmos reunidos, o fato de sermos igreja, o fato de sermos cristãos, não é uma obra do acaso. Não é porque nós não tínhamos outra opção. Não se trata do fato de que a gente achou bonito e gostamos e decidimos ser crentes. Não, nós somos cristãos, estamos aqui porque o Senhor nos escolheu primeiro. Mas antes de nos chamar, nos atrair de uma maneira tão eficaz para a sua presença, um alto preço foi pago. Por isso o povo de Deus canta, por isso o povo de Deus gosta de adorar, gosta de louvar, gosta de reunir. Às vezes nós estamos num evento, aí já tem uma turminha que quer juntar, fazer uma rodinha, quer continuar louvando. Não se trata apenas da questão vocal, da questão técnica, pelo contrário, tem tudo a ver com aquilo que está na nossa alma, que foi falado ontem à noite, com a gratidão no nosso coração. Afinal, Jesus Cristo veio, se tornou homem, teve uma vida perfeita, foi humilhado, foi julgado, condenado pelos homens, morreu numa cruz romana, ressuscitou ao terceiro dia, num período de 40 dias ele esteve entre os discípulos, se revelou em corpo glorificado, foi assunto aos céus, mas prometeu que vai voltar para nos buscar.
Então nós temos muitos motivos, irmãos, para glorificar o Senhor. Agora, há um mal entendido sobre o louvor. Eu quero ver 3 pontos rapidamente. Alguns pensam que o louvor é o esquenta do culto. O louvor é aquela coisa assim é a preparação, é o esquenta para a pregação. Alguns pensam assim. Outros acham que o louvor não tem importância. Às vezes até chegam meio atrasados porque eles querem ouvir o sermão. Eles querem a pregação. Eles não dão muita importância para o período de adoração. E tem alguns outros que dão tanto valor ao louvor e à experiência emocional do louvor, que se ele está numa igreja em que ele não sente aquele arrepio, ele não chora, ele não torna aquela coisa emotiva, ele sai da igreja e procura uma que tem isso. Para ele o louvor é uma coisa tão importante, a palavra nem tem tanta, mas o louvor, se o fogo não pegar no louvor, para ele aquela igreja não serve, ela é fria. Esses 3 pensamentos têm um mesmo problema, uma mesma fonte. Esses 3 tipos de pessoas pensam no louvor de maneira apenas individual. Ontem a gente viu que existe o louvor individual, sim, o louvor é de cada um de nós. Mas o louvor congregacional, ele não pode ser pensado apenas de modo individual. E eu quero ver isso com vocês. Salmos 149, versículo 1. Nos diz assim: Aleluia! Cantai ao Senhor um cântico novo, um novo cântico, e o seu louvor na Assembleia dos Santos. Veja que o louvor aqui, o Salmos está dizendo que o louvor, ele deve ser cantado na Assembleia. O que é Assembleia? É a reunião dos santos, é a comunhão dos santos, é a reunião da igreja. Salmo 107, versos 2. Rendei graças, digam-no os remidos do Senhor, os que ele resgatou da mão do inimigo. Próximo. E congregou de entre as terras do Oriente e do Ocidente, do Norte e do mar. Próximo. Andaram errantes pelo deserto, por ermos caminhos, se achar cidades que nele habitam. Eu tenho certeza que eu coloquei, embora esse também se encaixa, a referência errada aqui. Salmo 107 diz assim, em algum dos versículos: Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Digam-nos os remidos do Senhor, os que Ele resgatou da mão do inimigo. É esse mesmo, né? E os congregou dentre as terras. Então veja que está sempre no plural. Rendei graças ao Senhor, sempre chamando a igreja, o povo de Deus. Salmos 22, 22. A meus irmãos, declarei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Tem alguns que gostam de uma piadinha, né? Que só a assembleia e a congregação que vão para o céu porque estão na Bíblia. Que não tem nada a ver com isso, viu, irmãos? A congregação aqui é a igreja, é o povo de Deus reunido, assim como a assembleia. As palavras são intercambiáveis, elas têm o mesmo significado. Então vejam, louvores no meio da congregação. Então, irmãos, que Deus nos guie a um louvor realmente congregacional, um louvor em comunhão com os santos. Por que é vital? Por que isso é tão importante, o louvor congregacional? Então, eu quero que vocês prestem atenção. Hoje eu não vou usar slide, então exige um pouco mais da atenção de vocês. A pergunta é, por que é vital o canto congregacional, toda a igreja? Primeiro, o canto congregacional, ele exalta apenas a pessoa de Deus. Ele não exalta os homens, ele não exalta o ministro de louvor, ele não exalta o instrumentista, o cantor, a cantora, o artista, não. O louvor congregacional, ele exalta a Deus. Deus sempre quis ser louvado pelo seu povo. Sempre. Foi assim no Antigo Testamento
E nós vamos ver que a mesma coisa se repete no Novo Testamento. Um povo, uma igreja que era inimigo de Deus e foi reconciliado por sua graça. Agora não, gentios e judeus, ricos e pobres, jovens e idosos, crianças e adultos, todos os povos, louvando ao Senhor. 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. 1 Pedro 2, verso 9. Vós, porém, sois, olha lá, irmãos, raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Esse é o povo que Deus espera o louvor, irmãos. Eu quero dizer aqui que Deus não está esperando o louvor do mundo. Deus não está esperando o louvor dos pecadores. Deus espera o louvor do seu povo. Que povo? Um povo que Ele comprou. Ele redimiu. Um povo que Ele tornou propriedade exclusiva sua. Percebe as palavras do apóstolo Pedro? O Senhor fez toda a obra da graça. O que nos cabe, irmãos, é a fé e adorar o Senhor. Por que o louvor congregacional é tão vital? O canto congregacional edifica a igreja. Cantar é um ato de amor. Efésios 5:18, por favor. Vejam comigo. Por que o louvor congregacional é vital? Primeiro, ele exalta a Deus. Segundo, ele edifica a igreja. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Veja aqui, irmãos, que o apóstolo Paulo ensina extraordinário. Ele fala aos Efésios que nós não devemos nos embriagar com vinho, que a nossa alegria não está nas coisas deste mundo, mas que antes devemos estar cheios do Espírito Santo. E o que alguém cheio do Espírito Santo faz? Ele fala aí, falando entre vós, entre vocês, entre irmãos, com salmos. Então o louvor, irmãos, que agrada ao Senhor e que Deus espera, é um louvor de alguém que foi comprado, remido e está cheio do Espírito Santo. Agora, o ponto aqui é edificar a igreja. Mas como assim o louvor edifica a igreja? Exatamente dessa forma que o apóstolo Paulo fala. Quantos dos irmãos aqui já não teve uma experiência de chegar na igreja, às vezes abatido, triste, desanimado, às vezes até pensando em desistir? E aí você pensou assim, hoje eu não vou nem cantar, hoje eu vou na igreja, mas assim, eu não estou bem. De repente começa a acontecer o louvor, e o louvor começa a fluir no meio da igreja, e você olha para o irmão que está do seu lado, ou a irmã na frente, e você olha para ela e fala assim, aquela irmã tem tanta luta, mas ela está louvando. E você se alegra, você fala assim, te dá um ânimo, um up. Por quê? Porque o louvor, irmãos, é uma comunicação de Deus de uns para com os outros. Em certo sentido, quando cantamos de maneira congregacional, nós temos dois ouvintes. Deus e o irmão que está do seu lado. O modelo bíblico de culto, irmãos, prestem muita atenção. O modelo bíblico de culto não é para você vir receber, é para dar. Você vem para oferecer. Aqueles gasofiláceos que estão lá atrás, é para os irmãos trazerem a sua oferta. Esses bancos que aqui estão, é para os irmãos sentarem ou ficarem de pé e glorificar e cantarem ao Senhor.
E no momento da pregação é que Deus vai mais comunicar o ensino. Mas durante todo o tempo, nós estamos aqui oferecendo. Nós não podemos pensar no louvor de maneira individual apenas, irmãos. O louvor ele precisa ser pensado congregacionalmente. Eu vou à igreja louvar o Senhor. Irmão, quando você canta, quando você louva, quando você glorifica, mesmo aí, às vezes ninguém está te percebendo, ninguém está ouvindo a sua voz. Você está edificando o irmão que está do seu lado. Você está abençoando alguém. É o que Paulo fala aqui. Falando entre vós com salmos, entoando louvores de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Muitos teólogos entendem que esses cânticos espirituais são os cânticos contidos na Bíblia, inspirados pelo Espírito Santo. Os salmos, por exemplo. Ok? Então, irmãos, todos são impactados na adoração congregacional. Um pecador triste, ao ouvir um louvor alegre, ele se alegra e é edificado. Glória a Deus, maravilhoso, né, irmãos? O louvor congregacional é muito bonito. Por que o louvor congregacional é tão vital? Terceiro ponto. Porque ele ajuda a evangelizar. Ele é evangelístico. Ele proclama Jesus Cristo. Vejam 1 Coríntios 14, versículo 25. Tornem-se-lhe manifestos os segredos do coração, e assim, prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está, de fato, no meio de vocês. O apóstolo Paulo, ao escrever esse capítulo, ele está falando do dom de profetizar, o dom de profecias. Ele está falando é disso. E ele fala que se um visitante, o incrédulo, ele entrar na igreja e ele ouvir a profecia, ele então vai adorar a Deus dizendo, Deus realmente está nesse lugar. Uma das formas da igreja profetizar é através do canto, irmãos. É através da adoração. Quando a igreja junto, todos cantam e louvam as promessas de Deus, as profecias contidas nas Escrituras, o Evangelho, ela está profetizando. O louvor, queridos, prestem muita atenção no que eu vou dizer, é uma extensão do ministério da palavra. Exatamente. O louvor, ele é uma extensão da pregação. 1 Coríntios capítulo 1, versos 21, vai dizer que aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Por isso é tão importante a igreja cantar louvores o mais bíblico possível. Porque à medida que ela canta a Bíblia, ela está pregando. Ela está profetizando. Ela está anunciando o Evangelho. Maravilhoso, né? O canto congregacional, meus irmãos, é o som do céu. Por isso ele é tão poderoso. Quando a igreja se ajunta para adorar, ela soma com um exército de anjos que louvam a Deus a todo momento. Isso é muito bonito, irmãos. Então, esse foi o primeiro ponto. Por que é tão vital o canto congregacional? Primeiro, porque ele exalta Deus. Segundo, ele edifica a igreja. E terceiro, ele é evangelístico. Agora, o segundo tópico do nosso estudo é o que as congregações precisam cantar. O que a igreja precisa cantar? É uma pergunta importante. Primeiro, louvores repletos de verdades bíblicas. Eu já dei um spoiler aqui um pouco antes, mas abram comigo Colossenses 3:16. Os irmãos aí do louvor deveriam estar anotando esses versículos, hein? São muito importantes. Colossenses 3:16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. O que as igrejas precisam cantar? Louvores que ensinam a palavra. Professores de criança,
ensinem louvores bíblicos. Grupo de louvor, vamos nos ater aos louvores bíblicos, porque o louvor ensina. O louvor é uma poderosa ferramenta para ensinar a Bíblia para a igreja. A gente tem uma capacidade de memorizar e captar melhor, decorar melhor textos. Veja aqui que o apóstolo Paulo escreveu nos Colossenses, ele fala da habitar ricamente a palavra, que a palavra habite em vocês, que não falte a pregação. E ele vai falar, segundo ponto, da instrução e aconselhamento mútuos entre os irmãos, com sabedoria. E logo na sequência ele vai falar, louvando a Deus. Esse louvando aqui, esse verbo, essa conjugação, indica que esse louvor, essa expressão aqui do versículo, é em acompanhamento ao que ele falou anteriormente. Ele falou de pregação e aconselhamento mútuo. Ele fala louvando, ou seja, pregue louvando, aconselhe sempre louvando. Sempre a adoração está no meio, irmãos, do povo de Deus. Isso é muito maravilhoso. Quando cantamos, somos ao mesmo tempo professores e aprendizes. O louvor não ensina? Se o louvor ensina, nós aprendemos também com o louvor. Então a igreja tem que estar muito atenta que tipo de louvor ela está cantando. Não é só porque parece louvor, eu acho que isso o pastor Whindersson vai falar um pouco mais detalhado à noite. O que as congregações precisam cantar? Primeiro, verdades bíblicas. Segundo, louvores que mexam com o coração. Isso aqui é bonito. O grupo Louvor vai gostar disso aqui. Tem pessoas que acham que só importa a letra. E tem pessoas que acham que só importa a melodia. Ah, esse louvor é feio. Não. A letra é bonita, mas esse louvor é feio. Não, não gosto de louvor não. E tem outros que já falam assim, não importa se é feio. Importa é a letra. Todos dois é importante, irmãos. Tanto um quanto o outro são muito importantes. Porque se a melodia é feia, estraga a letra. A letra não é bíblica, mas a melodia é feia. Aí você vai cantar desmotivado uma coisa que é bonita. Aí vai ficar feio. Os dois são importantes. A parte técnica, a parte que moldura a mensagem também é importante, porque ela torna mais acessível, mais aprazível, mais agradável a música. Os dois são importantes. Em primeiro lugar, claro, a letra, mas a poesia e a melodia, elas é que dão destaque à verdade que está sendo dita. O que devemos cantar? Devemos cantar louvores clássicos e novos. Por quê? Porque os louvores antigos nos traz comunhão com gerações passadas, mostrando que nós estamos na mesma comunhão que eles tiveram um dia com o Senhor. Lembra aquele louvor que eu falei ontem, que é do 4º século? Quando cantamos esse louvor, imagina aqueles irmãos há 16 séculos atrás cantando, não tinha nem muito recurso. Nós cantamos hoje, numa mesma comunhão, o nosso louvor sobe para a glória de Deus. Louvores da harpa cristã, cantor cristão, louvores clássicos, louvores antigos. Ah não, eu gosto só dos novos. Os novos também são bons. Também são importantes, porque eles conectam a essa nova geração. Então, tanto um quanto o outro tem o seu lugar. Os louvores novos, veja Salmos 33, versículo 3. Entoai-lhe novo cântico, tangei com arte e com júbilo. Cantai um cântico novo. Ah não, eu gosto só dos velhos. Louvor velho que é bom. E ó, na minha época, quando a gente cantava, o fogo descia. Não, irmão. Os louvores antigos realmente são muito bons. São muito bonitos. Nós gostamos muito dos antigos. Mas os novos também são bons. Claro, depois de passar por um crivo, uma análise, realmente, não queremos aqui fazer aqui todo mundo pulando, um negócio aqui bagunçado, igual a gente vê por aí fora. Mas há muitos louvores novos, bonitos. Então, nós devemos cantar tanto os antigos quanto os novos. Nem só os antigos, nem só os novos.
fazer sempre uma mescla de louvores. Porque o que as congregações precisam cantar? Músicas que expressam todo o espectro da vida cristã. Nós precisamos, irmãos, ter no nosso inário, no nosso bojo de músicas de louvor e adoração, louvores de glorificação, louvores da volta de Jesus, louvores que convidam o pecador a crer em Jesus Cristo. E também precisamos de louvores que consolam, que encorajam, que animam. Tudo bem, nós somos crentes, somos felizes, estamos em Cristo, mas já estamos no céu? Não. Passamos muitas lutas, aflições. Como é bom quando você chega na casa do Senhor, né? E você escuta: eu cuido de ti, eu cuido de ti. Não é bom? Você chega triste, você chega batido. Meu marido nem viu que eu cortei o cabelo. Aí você escuta um louvor desse. Você está passando uma doença, uma enfermidade, uma perda de um ente querido. A igreja tem que ter louvores que falem da realidade que ela está vivendo. Louvores de consolo, encorajamento. Martinho Lutero, ele entendeu que o louvor também deveria ser reformado. Como que era o louvor antes de Lutero? Vocês já viram falar no canto gregoriano? Aqueles louvores que só os padres cantavam e ninguém entendia nada? O Martinho Lutero foi quem mudou isso, irmãos. Martinho Lutero trouxe o louvor congregacional para a igreja. Ele entendeu que toda a igreja precisava cantar. E Martinho Lutero, quando alguém trazia uma notícia ruim para ele, naquela época ele recebia muitas, quando alguém trazia alguma informação ruim, ele dizia assim: vamos cantar um louvor e envergonhar o diabo. Chamava o povo para cantar. Tamanho poder e importância do louvor. Então, nós precisamos ter no nosso inário louvores que reflitam a vida cristã. E aqui eu quero falar algo importante, especialmente para os irmãos do grupo de louvor, mas toda a igreja. É melhor você ter, preste atenção porque isso vai falar com você também, irmãos. É melhor você ter menos louvores, mas com qualidade bíblica, melódica, que toda a igreja cante, do que você ter um inário muito grande, que tenha músicas que toda vez que canta dá zica, dá problema. É melhor você ter um inário mais reduzido. Às vezes eu escuto assim: irmão, nosso louvor tão batido. Não está não. Tem nada batido. É melhor você ter um reduzido, mas com qualidade, que todos cantam e louvam, do que você ter muitos louvores, mas ninguém sabe cantar esses muitos louvores. Só o grupo aqui na frente. Só eles que cantam. Aí você fica assim: uau, eles cantam muito. Não é essa a intenção. A intenção é que todos cantem. Amém, pastores? Ok. Então, beleza. Então, o primeiro ponto foi o porquê evitar o canto congregacional. Segundo ponto, o que nós precisamos cantar. E terceiro ponto, como encorajar os irmãos da igreja a louvarem de maneira congregacional. Na prática, como que a gente faz para a igreja animar e cantar? Primeiro eu quero falar com os pastores aqui. 1 Pedro 5, versículo 3. Pastores e diáconos, ouçam-me, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Contar uma experiência bem rápida aqui. Uma vez eu estava cantando num grupo de louvor da Assembleia. E já tínhamos cantado uns 3 louvores já. De repente chega o pastorzão, o profeta. Entrou com tudo lá na igreja. Todo mascaradão. Aí a irmã, que era ministra de louvor, fez assim em mim.
Sabe o que eu não aguento na Assembleia? Esse povo não tem reverência. Olha a hora que o pastor está chegando. Por que eu contei essa experiência? Porque às vezes nós fazemos isso. Não de chegar atrasado, mas ficar lendo o sermão durante o louvor. De não cantar com a igreja, diáconos, pastores e obreiros. Nós temos que ser os primeiros a chegar, a cantar, a levantar as mãos, a adorar. A igreja se espelha em nós. Líderes de louvor, a igreja se espelha em vocês. Instrumentistas, a banda, os que tocam, se vocês estiverem desanimados, a igreja vai cantar desanimada. Veja o que Paulo disse, Pedro disse. Sejam modelos do rebanho. Tudo começa na liderança. Tudo começa na liderança. A mensagem que é passada quando fazemos isso, chegamos atrasados, fica lendo Bíblia durante o louvor, todos cantam menos o líder ou o pastor, é que o louvor não é importante. É um momentozinho aqui para chegar na palavra e aí sim, não é esse o modelo bíblico. O louvor, ele tem a mesma importância porque ele é uma extensão da pregação. Como encorajar os irmãos? Priorize o som da voz humana. Eu fui em uma outra igreja também, e eu cheguei para o pastor, já tinha um tempo que eu estava indo. Eu falei, pastor, eu gosto demais da sua igreja, sua pregação é boa, mas o louvor não dá, é muito alto. Sabe qual foi a resposta que ele me deu? Procura uma igreja que você acha boa. Ele estava certo. Ele não estava errado. Eu não gostei, mas ele estava certo. Ele quis dizer assim, nós não vamos mudar. Instrumentistas, nós estamos aqui para dar apoio para a igreja. Não é um show. E quero aproveitar aqui, irmãos, que a partir de agora, o Grupo Louvor vai ficar sempre aqui em cima. Mas não é para vocês ficarem olhando. É para nós darmos suporte para vocês cantarem. Os instrumentos estão aqui para dar apoio. Nós aqui, instrumentistas, servos que cantam, nós somos servos da igreja. Nós estamos aqui servindo a igreja. E não estamos aqui para ser servido. Então o que tem que sobressair é a voz da igreja e não os instrumentos. O que tem que sobressair é a mensagem da música e não a melodia. Isso é muito importante. Os irmãos aqui da igreja, sempre que quiserem, podem nos procurar e falar assim, olha, está muito alto. Está muito alto o instrumento. Porque quando está muito alto, desanima as pessoas. Dá dor de cabeça. Acontece um estresse mental. Qualquer irmão pode fazer isso. Acabou o culto, irmão. Abaixa um pouquinho. Está alto. Eu sei que tem uns irmãos que são, né, tudo, qualquer tanto que eu coloco, qualquer volume que eu colocar, ele vai achar que está alto. Qualquer irmão. Irmão, sabe qual que é uma das pessoas mais difíceis de conseguir na igreja? Pessoas para cuidar do som. Porque assim, a pessoa que cuida do som parece um para-raio, vai tudo nele. A irmã que não está ouvindo a voz dela, o violão que não está escutando, o teclado que está grave, né, Sara? Está grave. E assim, não fala numa boa, né, irmão? O teclado está grave. Você olha assim, uai. Isso acontece, mas isso é o nosso dia a dia, né, Sara? E nessa era, não, é todos nós aqui, né? Todos nós aqui reclamamos, né? Disso, de som. Irmãos, priorize a voz humana. A igreja precisa cantar, precisa ouvir a voz. Lembra do visitante? O visitante, ao chegar na igreja, o que ele tem que ouvir? A mensagem que está sendo cantada. E não só o Belém do violão, a guitarra, que som metálico. Não. É a voz. O trabalho dos músicos é dar suporte. O som deve ser equilibrado para que a igreja louve com alegria. A congregação precisa se ouvir. Vocês, irmãos, que estão aí,
prestando culto ao Senhor, porque presta atenção, irmãos, muita atenção. Vocês não estão aqui para assistir culto. Esse é o principal objetivo deste encontro de louvor, de adoração. Vocês não vêm aqui para assistir culto, vocês vêm aqui para prestar culto. Vocês vêm aqui, se reúnem aqui, sábado à noite, domingo de manhã, domingo à noite, para dar o seu louvor a Deus e comunicar com os santos, através de salmos e cânticos espirituais, as verdades da palavra. De certa forma, todos são usados por Deus. Lembra que nós estudamos sobre os dons espirituais? 1 Coríntios capítulo 12, fala que o Espírito Santo distribuiu dons a toda a igreja. Paulinho, mas eu não sei cantar. Sou desafinada. Mas não se trata disso. Se trata da sua adoração. Deveríamos agradecer muito, irmãos, por isso. Efésios capítulo 1, versículo 5, por gentileza. Vejam isso comigo, irmãos. Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Agora o versículo 12, no mesmo capítulo. A fim de sermos, para quê? Para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Ouçam-me, irmãos, o louvor não é uma opção. Amém? Amém, igreja? Louvor é um mandamento. Vocês, eu, nós fomos chamados para louvor da glória de Deus. Ele predestinou, Ele os chamou para o seu louvor, para vivermos para a glória de Deus. Irmãos, já perceberam como que isso muda a nossa visão da vida cristã? Sofonias, capítulo 3, versículo 17. Esse texto aqui é lindíssimo, irmãos. Eu estou partindo para o final, tá? Sofonias, capítulo 3, versículo 17, diz assim: o Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Olha aqui, irmãos, Deus se regozija, Deus canta, irmãos, com o louvor da igreja. Olha que lindo isso aqui. Os que estão entristecidos por se acharem afastados das festas solenes, eu os congregarei. Estes que são de ti e sobre os quais pesam opróbrios, eis que naquele tempo procederei contra todos os que te afligem, salvarei os que cocheiam e recolherei os que foram expulsos, e farei deles um louvor e um nome a toda a terra em que sofreram ignomia. Naquele tempo, eu vos farei voltar e vos recolherei certamente, farei de vós um nome e um louvor entre todos os povos da terra, quando eu vos mudar a sorte diante dos vossos olhos, diz o Senhor. Sofonias era um profeta do Antigo Testamento. Sabe quando que esta profecia que se cumpriu? No dia da sua conversão. No dia do seu chamado. Ele congregou você, irmão. Ele foi lá e te chamou. Ele te livrou do reino das trevas. Ele te trouxe para a presença e te converteu em um louvor dentre todos os povos. Que texto, hein, irmãos? Que texto maravilhoso. Apocalipse 7, versículo 9. Agora um texto, falei um texto antigo, né? Vou falar sobre isso, agora um texto novo. Depois destas coisas, vi. E eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e diante do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus,
que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Amém. O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graça e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Sabe quando o louvor vai terminar? Nunca. Sabe quando nós vamos parar de cantar, irmãos? Nunca. É pelos séculos dos séculos o louvor a Deus. Eu falei uma coisa lá em IBA e vou falar aqui, tá? Presta bastante atenção, irmãos. Se você não gosta do culto e nem de louvar, eu acho que você não vai gostar do céu, não, irmão. Você não vai gostar do céu. Vai ser muito entediante, pode ter certeza. Se você não tem prazer em adorar, estar entre irmãos, estar no culto, acho que você não vai gostar do céu, irmão. Viu o que eles estão fazendo lá? Os anciãos, os anjos, os 4 seres viventes, todos adoravam ao Cordeiro. Que lindo, né, irmãos? Algumas perguntas bem rápidas para nós esclarecermos. Então, o que é o canto congregacional? É quando o povo de Deus se reúne para louvar a Deus e edificarem mutuamente uns aos outros. Como manter o equilíbrio em um mundo tão voltado para o entretenimento e ter a mentalidade de ministrar com excelência? Vou explicar, a pergunta é um pouco complexa. Se Deus está preocupado só em receber louvor do coração, da alma remida, posso tocar de qualquer jeito? Não. Claro que não. Para o Senhor é o melhor. Tem que ser o melhor. Então eu aconselho, igreja, quer ser do louvor? Entra numa escola de música. Eu queria aprender a tocar saxofone. Pede aula para o Gladstone. Eu queria tocar aquele negócio que o irmão tocou aqui ontem. Eu não sei como é que é o nome, o irmão César. Ele ensina. Não, eu queria tocar violão. Aí o Paulinho ensina. Não, o Paulinho é ruim para ensinar. Tem que entrar numa aula mesmo. Algumas dicas a gente dá, mas só. Irmão, tocar com excelência. Agora, a pergunta é, como manter o equilíbrio? Os líderes devem entender, os instrumentistas, o grupo de louvor, que não são artistas. Nós não somos artistas. Nós não fomos chamados para brilhar aqui na frente. Nós somos servos. Nós devemos tocar com excelência, mas sem holofotes. A honra e glória toda ao Senhor. Devemos evitar apagar as luzes. Paulinho, não é possível, eu queria tanto que ter aquele culto com as luzes apagadas. Não vai ter isso aqui, irmãos. Por quê? Eu vou falar o porquê, não é só porque eu não quero. Eu até gosto. Ele não gosta. O pastor Lucas fica em cima do muro. O pastor Whindersson gosta do gelo seco, mas assim, a luz ele não aceita. Por que não apagamos as luzes? Por quê, irmãos? Qual é o motivo? Vou explicar. Porque se o louvor ele é congregacional, quando a gente apaga as luzes, a gente não se vê. A gente fica com o foco só no palco. Aí vira show. Eu sou apenas eu estou só assistindo. Não é isso que queremos. Apagar as luzes ou manter as luzes apagadas não vai elevar ou diminuir a nossa comunhão. Não vai nos fazer emocionar com Deus ou não. O que vai fazer o quebrantamento, a comunhão, é aquilo que Davi falou assim: preparado está o meu coração, cantarei, salmodiarei ao Senhor. O grande problema nosso, sabe o que é, irmãos? É que nós não nos preparamos para o culto. A gente vem, quer encontrar a mesa farta e comer até fartar e depois ir embora e ainda reclama.
Esse é o nosso posicionamento. A partir do momento que você começar a se preparar para vir no culto, em oração, em comunhão, guardando os olhos, intimidade com Deus, cultivando um sentimento de prazer. Nossa, hoje tem culto. Eu não vejo a hora de chegar lá, dobrar os meus joelhos, orar ao Senhor. A partir do momento que você começar a preparar o seu coração, você vai ver que o culto vai ser diferente. Sua entrega vai ser outra. Então, como equilibrar? Tocar com excelência, mas não virar entretenimento, não virar show. É isso. O entendimento é que nós não somos artistas, mas somos servos. Tocar com excelência, mas sem holofotes. Evitar apagar as luzes para que todos se vejam e se ouçam. O foco não está no púlpito, não está no palco, mas no Senhor a quem louvamos. Como lidar com elogios de maneira que glorifique a Deus? 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4 ao 6, fala que há diversidade de dons, mas o Senhor é o mesmo. Irmãos, todos na igreja têm dons espirituais, talentos. Todos. Uns cantam, uns tocam, uns pregam, uns socorrem, uns são misericordiosos, outros contribuem, outros limpam, outros são amáveis, são exortando uns aos outros. Todos têm dons. A diferença é que um irmão canta, mas não é melhor. Nós precisamos desenvolver uma mentalidade de corpo, nesse sentido bíblico. Ok? Então, irmãos, mas e se alguém elogiar você, Fabíola? O que fazer? Não precisa agir com falsa modéstia, né? Não, eu sou miserável. Eu sou um pecador, eu não sou nada não, irmão. Não precisa fazer isso. Irmão, se o meu louvor apontou para Cristo, eu estou satisfeito. Toda a honra seja dada a Ele. Acabou. Não precisa fazer falsa modéstia, falsa, né? Não, irmão, você pregou muito hoje, hein? Não, prego nada. Eu sou o menor. Não. Amém, irmão? Se você foi edificado, se Deus te abençoou e apontou para Jesus Cristo, eu louvo ao nome do Senhor. Devolva a glória para Deus. E se o povo resolver bater palma? No final, como acontece em muitas igrejas. Grupo de louvor, bata a palma juntos. Mostrando que é a Ele e não a você. E não a nós. Se ocorrer, né? Que aqui na igreja não é uma prática nossa. Então sempre apontando para Deus. A ideia de ministro de louvor. Existe esse negócio, Paulinho? Ministro de louvor. Biblicamente não. Biblicamente não. Mas não chega a ser um erro, porque se o louvor é uma extensão do ministério da palavra, a figura do ministro de louvor, ela existe para ter um líder, uma referência na banda, para a igreja. Mas ele é ungidão? Ele tem uma unção especial? Claro que não. Ele tem uma unção especial? Não. O ministro de louvor, quando ele ministra, eu me sinto entrando na sala do trono. Meu irmão, então você está em qualquer coisa, mesmo numa igreja bíblica. Você está sei lá no quê. O ministro de louvor, ele é só uma referência técnica, para que a igreja tenha ele como uma referência, a banda. Mas não que ele é mais especial, que ele é mais ungido, que ele é mais poderoso. Isso não existe, isso não é bíblico, isso não é da palavra. É certo chamar os músicos de levita, pelo amor de Deus. Eu espero não ter que falar isso aqui de novo. Não, é erradíssimo. Nós não somos levitas. Aliás, nós não somos da tribo de Levi. Se existe uma tribo, nós somos da tribo de Judá. Né? Nós somos filhos do leão da tribo de Judá. Então essa coisa de o irmão é levita, isso é uma referência ao Antigo Testamento, a ordem sacerdotal que se cumpriu na pessoa de Cristo. Não somos levitas, somos adoradores. Levitas não. Então, se você acha que está elogiando alguém, chamando ele de levita, irmão, saiba que não está. Levita ficou no Antigo Testamento. Penúltima pergunta. Paulinho, o ministério de dança? Eu sei que tem uns irmãos aí que tá doidinho para dar uma sapateada aqui na frente. Só que não. Dança tem na Bíblia, irmão? Tem.
só que não no culto. Israel era um povo festeiro, festivo. Eles tinham festas anuais. E nestas festas anuais, eles dançavam. Eles pulavam, eles se alegravam. Mas não no culto. No culto, não, irmão. Culto é coisa séria. Tem esse negócio de ministério de dança de jeito nenhum. Mas em hipótese alguma. Esquece. Ou tô falando errado aqui, pastor Índice? Às vezes. Ele nem quis responder. Pastor Lucas? Jamais? Então tá. Então esquece, viu, irmãos? Crianças podem ministrar. Não pode. Irmãos, o culto deve ser conduzido, dirigido por pessoas maduras na fé. Não é para dar oportunidade para ninguém. Nós não estamos aqui para ficar dando oportunidade. Eu quero finalizar e abrir para alguma pergunta. Certa vez uma irmã chegou para Charles Spurgeon. Pastor, eu queria uma oportunidade para cantar. Tá bom, irmão, você quer uma oportunidade? Vem no culto amanhã. Ela veio toda empolgada, chegou para o culto. O pastor nem lembrou o nome dela. Seguiu o culto normal, Spurgeon. Acabou o culto. Pastor, eu falei que eu queria uma oportunidade, você falou para vir hoje, eu vim toda preparada. Ele, mas você não cantou não? Você não louvou não? Oportunidade dessa, um culto maravilhoso, você não cantou? Não, pastor, mas é que eu queria ir lá na frente. Ah, então você não quer oportunidade para cantar. Você quer oportunidade para aparecer. Aqui não vai ter. Irmãos, esse negócio de oportunidades não existe. Você quer fazer parte do louvor? Da equipe de louvor? Do ministério de louvor? Começa a vir nos ensaios. Entra numa aula de música. Começa a cirandar os irmãos do louvor. Sara, eu queria aprender a tocar teclado. Começa a envolver com o louvor. E tenha uma vida santa. No momento certo, você vai ser chamado. Amém, queridos?